Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao programa de inclusão produtiva, preparação para o trabalho e renda. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 37ª aula do curso de Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente. Como vocês estão acompanhando, estamos falando um pouquinho sobre o convívio das diversas gerações no mesmo ambiente de trabalho. Isso porque todas as gerações estão vivendo muito mais. Então, a convivência entre elas é muito comum, né? Já falamos sobre conflitos, já falamos um pouco sobre a geração X, Baby Boomers, geração Y, e hoje vamos dar o perfil da geração Z, que é a geração mais atual, ok? Geração Z, curso de desenvolvimento profissional dentro do curso de técnicas de vendas. Depois de entender melhor as gerações Baby Boomers, X e Y, observe as características da geração Z, que é provavelmente a sua. Pergunte a um jovem nascido a partir de 1996 se ele se lembra de alguma época não estar conectado à internet. Assim como você, eles responderá que não. Os jovens da geração Z querem tudo para agora, né? São críticos, ativos, exigentes, sabem o que querem e não gostam de hierarquias nem de horários pouco flexíveis. A chegada dessa geração ao mercado de trabalho já causa certos impactos, devido às características típicas desses jovens, e exigirá que as organizações se adaptem e apliquem novas práticas para atraí-los e retê-los no ambiente de trabalho, não é? Vamos ver o que diz a fonte ao país aqui. Eles enxergam um mundo diferente. Sua relação com o tempo é outra, é online. A maneira como lidam com hierarquias é a autoridade. Enfim, tudo é diferente para a geração deste milênio e as organizações devem se inspirar nela, afirma o doutor em comunicação de dados Schneider. Como eu disse, fonte ao país. Vamos em frente para conhecer um pouco mais sobre a geração Z. O perfil da geração Z, globalizada, com a internet, eles têm acesso às mesmas roupas e produtos que um jovem consome, por exemplo, em Hong Kong. Hiperconectada, passam de 8 a 10 horas navegando na internet e sofrem de medo de perderem as novidades e os memes do momento. São uma geração empreendedora, querem fazer algo que tenha um sentido, uma missão, e por isso criam mais do que as gerações antecedentes. Lê pouco. Para a maioria dos adolescentes, biblioteca é coisa do passado, e ler não é nem de longe um hobby, é o tempo da imagem, do Snapchat. Inclusiva, crescem mais expostos à diversidade e afirmam não serem preconceituosos. Olha aí, tem muitas qualidades, não é mesmo? Vamos ver um pouco mais. A geração Z começou no ano de 1992 e vai até 2010. As pessoas que fazem parte dessa geração são considerados nativos digitais, estando familiarizados com a internet e com toda essa comodidade que a era digital trouxe. Com o compartilhamento de informações em tempo real, essa geração está conectada diariamente 24 horas por dia. Então, essa é a geração digital. Se tiver as crianças pequenininhas, elas já sabem. Você dá o celular na mão delas, parece que elas já sabem mexer. Já vem com Windows de fábrica, não é, gente? Perfil da geração Z. Um fato curioso da geração Z é que essa geração é um tanto desconfiada. Uma grande parte dessa geração não acredita mais em fazer uma só coisa para o resto da vida, ou passar sua vida profissional
em uma só empresa, como faziam os baby boomers. É o caso do meu pai. Trabalhou mais de 30 anos no mesmo emprego, só teve um emprego a vida inteira, né? Então isso não existe mais. Para eles, isso aí é coisa do Jurassic Park, né? Conheça as 5 características da geração Z. Estão sempre conectados, desapegados de rotinas, super ansiosos, falta de intimidade em relação social, querem as coisas de imediato. Queria chamar atenção sobre essa questão da falta de intimidade em relação social. Eles preferem, se tem que falar com alguém, eles preferem escrever no celular. Às vezes a mãe está lá no outro cômodo, ele, em vez de falar com a mãe, ele, ô mãe, que hora que o almoço vai estar pronto? Pergunta pelo WhatsApp. É assim que é essa geração. Se eles estão na faculdade ou no curso técnico, e o professor quer passar alguma matéria, professor, não dá para anotar no celular? Eu, como professor, já vivenciei essa experiência. Professor, não dá para tirar uma foto da tela? E é isso, né, gente? Essa geração funciona desse jeito e nós temos que nos adaptar. A tecnologia chegou e não tem retorno. É daqui para frente que a tecnologia só tende a se tornar cada vez mais inovadora, não é? Por ser uma geração conectada, a geração Z está atenta às novidades do mercado de trabalho, buscando inovar-se cada vez mais e sair da mesmice. Por isso estão sempre atrás de memes e ligadas nas gírias que circulam na internet. Por estarem conectadas, evertime, ou seja, o tempo todo, eles não perdem nada, estão sempre levando inovação para o ambiente de trabalho. É uma coisa positiva, né? Só que, como nós já vimos nas outras aulas, as gerações mais velhas não aceitam. Okay? Então a geração Z é uma geração que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Conviver no trabalho com alguém da nova geração é saber que aquele profissional quer um ambiente de trabalho dinâmico, flexível e pessoas com cabeça aberta para poder debater sobre qualquer assunto. Então, eles estão, em vez de assistir televisão, eles assistem o YouTube, né? Tem a teoria da conspiração, eles querem falar. Tem a teoria sobre extraterrestre, estão discutindo. Tem lá alguém produzindo uma música nova, ele já sabe. Um meme diferente, ele já sabe. É ter certeza de ter uma pessoa que procure entender de tudo um pouco. Eles são polivalentes. Melhor dizendo, está atenta a todas as áreas e demandas que a empresa precisa. Olha que positivo. Eles sempre têm uma ideia nova para trazer para o mundo das organizações. Com a popularização da internet, os novos profissionais da geração Z têm mais acesso à informação e buscam por melhorias, né? Eles não perdem tempo esperando alguém ensiná-los. Às vezes tem até o professor dando uma aula e eles atualizam o professor, a professora, essa informação que o senhor está dando está desatualizada. Acabei de ver aqui no Google, a informação é outra. Então, se o professor não tiver atualizado, pena na mão da geração Z. Eles não perdem tempo esperando alguém ensiná-los, porque são dinâmicos e sempre saem na frente quando o assunto é aprendizado. Eles são autodidatas. Olha que bacana. Eles perceberam que a aprendizagem não se dá só na escola. A aprendizagem é um processo para a vida inteira. Agora nós vamos falar um pouquinho das profissões ideais para a geração Z. Nativos digitais e multifuncionais, ou seja, acostumados a receber uma infinidade de informações e, consequentemente, viver em um mundo de intermináveis possibilidades, mais empreendedores e com criatividade latente tendem a buscar as profissões que permitam a ascensão mais rápida, né? Acredito que carreiras que demandam muito tempo para se chegar ao topo, como por exemplo a medicina, terão dificuldade em atrair essa nova geração imediatista. Um especialista falando. Trabalhos que não tenham inovação, que são metódicos, também não vão atrair essa galera.
afirma Gilberto Wiesel, que é um dos especialistas e estão nos ajudando na nossa aula de hoje. Então aqui nós temos a geração Z feita de palavras, né? Lá, internet, educação rápida, autodidata, né? Sofisticação, uso de gadgets, que são todos os equipamentos eletrônicos, como celular, smartphone, tablet, né? Tudo isso são gadgets, né? Smartphone, né? Então tudo isso tem a ver com a geração Z. Brincando, tinha um professor meu que chamava essa geração Z a geração da pastelaria. Por que pastelaria? Chega na pastelaria, quer comer um pastel, é frito na hora, em questão de minutos está pronto. Então, por causa da liquidez da informação, do acesso à internet e aos diversos aplicativos, eles acabam transferindo isso para o relacionamento, para o dinamismo no trabalho, né? E isso traz mudanças significativas na maneira como as pessoas encaram seus trabalhos, né? Carreiras que têm tudo a ver com os jovens da geração Z. Carreiras para o futuro. Mais empreendedores e com criatividade latente, os jovens da geração Z tendem a procurar profissões que permitam ascensão mais rápida, de acordo com especialistas. Mais conscientes das questões ambientais e seu papel na sociedade, a geração Z poderá dar mais valor às ocupações ligadas à sustentabilidade. Profissões atreladas ao mundo da tecnologia também seguem com força e atratividade para essa geração. Essa geração é uma geração que veio para mudar o mundo, né? Ou seja, chega de poluir o mundo, né? São pessoas que, para tomar o banho, elas desligam o chuveiro para não gastar muita água, né? Faz a separação do lixo, orientam os pais a fazerem isso, né? O reciclável, do que pode ser reciclado, daquilo que não pode, o lixo orgânico, né? Então eles fazem de tudo para tornar o ambiente mais saudável. Isso é extremamente positivo. É isso que o nosso mundo está precisando agora. Engenharia ambiental ou gestão ambiental. A análise integrada das questões ambientais, própria da engenharia ambiental, é uma atividade que deve atrair os jovens Z, que têm mais consciência do seu papel na sociedade. Ciências naturais é outra área. Profissionais da área de ciências naturais podem trabalhar em escolas ministrando disciplinas de ciências e meio ambiente ou ainda planos e projetos de conscientização ambiental. Olha que bacana as áreas de atuação dessa nova juventude que está chegando. Ecologia. O crescimento urbano desordenado fez surgir grandes aglomerações urbanas que crescem exponencialmente, ou seja, multiplica, né? Por isso, preservação e recuperação de recursos naturais e criação de espaços verdes em centros urbanos são atividades que podem atrair mais atenção da geração Z. Isso tem muito a ver com a arquitetura, né? Isso mesmo. Arquitetura e urbanismo, ligado à ecologia, vai reciclar os ambientes deteriorados dos centros urbanos, como aconteceu no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, né? E outros centros urbanos. O Carandiru, por exemplo, aquele presídio que existia em São Paulo, até virou filme, né? Hoje virou um centro de lazer e de entretenimento, graças a esse trabalho de recuperação de áreas urbanas degradadas. Nutrição orgânica. A popularidade crescente da alimentação saudável está na ordem do dia. Assim, as profissões ligadas a esse tema tendem a ser preferidas no futuro pela geração Z. É isso, né? Quantas pessoas não estão, nesse momento de pandemia, ganhando a sua vida trabalhando com nutrição orgânica,
produtos sem uso de agrotóxico. Quando a gente vai no supermercado, até ouço, né? Qual o produto que a gente vai querer pegar? O morango, né? O morango, se vocês não sabem, é um produto que mais tem agrotóxico. É um produto, né? É um fruto muito atacado por insetos. Então, para preservar, o que eles fazem? Agrotóxico. E na hora em que nós vamos consumir esse produto, o agrotóxico vai então intoxicar o nosso organismo, né? E gerar danos insofismáveis na saúde de todos nós. Engenharia agrícola e pesca. O crescimento populacional é uma realidade que vai demandar profissionais capacitados para o trabalho de produção de alimentos, né? Então, piscicultura. O que é piscicultura? A gente hoje tem grandes fazendas de produção de peixes, né? É a piscicultura. Você tem grandes fazendas marinhas que produzem lulas, né? Produzem frutos do mar e que é alguma coisa que é uma profissão do futuro. Engenharia hidráulica, exploração, uso e gestão dos recursos hídricos são assuntos que ganham força com o passar dos anos e pedem soluções inovadoras e urgentes, que pode atrair mais interesse para o campo do trabalho. A engenharia hídrica é uma profissão muito importante nos próximos anos, né? Com a degradação das florestas tropicais, você sabe que são as florestas tropicais que trazem chuva para o resto do país, a produção de água vai diminuir, está diminuindo no planeta, né? A produção de água potável. Dizem que até 2050 vai haver guerra entre os países por causa de recursos hídricos. É natural que muitos países estejam de olho no Brasil, né? A maior parte dos recursos hídricos de água potável no mundo estão no Brasil e estão sendo degradados rapidamente. É necessário que esses profissionais cheguem rapidamente. Biotecnologia e biosistemas. O caráter multidisciplinar de biotecnologia e biosistemas tem tudo a ver com a multifuncionalidade da geração Z. Com a possibilidade de atuar em diversos setores, como agrícola e industrial, esse profissional combina estudos de biologia, química, física, estatística e informática para desenvolver técnicas ou produtos nas áreas química, de saúde, de alimentos e ambiental. Então essa é uma área que está sendo bastante solicitada, principalmente hoje que estamos vivendo uma pandemia, né? Nós temos um profissional multidisciplinar buscando alternativas nunca antes pensadas. E isso se encaixa na pluralidade e multifuncionalidade dessa geração. Engenharia de energia. Se a produção de alimentos é desafio, sistemas de geração, transporte, transmissão e distribuição de energia, sobretudo de tudo limpa, também são, né? E nós temos postes com hélices de produção de energia eólica, né? Então, principalmente na região nordeste do nosso país, que tem uma produção de vento durante o ano todo, é capaz de produzir energia suficiente para sustentar uma cidade inteira. Uma energia limpa. Por que energia limpa? Porque ela não está gerando nenhum tipo de resíduo, como por exemplo a energia nuclear, né? Ela produz um resíduo, um lixo tóxico, que é guardado em caixas de concreto e levam 500 a 1000 anos para perder a sua radioatividade, né? Nós temos as hidrelétricas, que são consideradas limpas, entre aspas, mas elas também geram perdas, né? Porque elas para produzir hidrelétrica é necessário criar inundação grandes territórios que antes viviam um biossistema bastante rico, né? Então, a energia eólica e a energia solar, como vocês estão vendo embaixo, né? Essas placas captam energia do sol, transformando e armazenando eletricidade, são as fontes de energia renováveis do futuro.
O trabalho com fontes renováveis como energia hidrelétrica, solar ou eólica se apresenta como o caminho mais atraente e promissor para a geração Z. Design de jogos. Isso aí já brilha os olhinhos dessa geração, né? Criar e desenvolver jogos eletrônicos para as mais diferentes plataformas é uma aposta de atividade profissional atrativa para a geração Z, segundo os estudiosos. A atividade vai muito além do entretenimento puro e simples, né? São utilizados até em recuperação de pacientes em sessões de fisioterapia. Estão usando jogos, games em fisioterapia. Estão usando games para capacitar pessoas que tiveram perdas cognitivas, né? Perdas de inteligência. Treino, né? Para desenvolver partes dos cerebrais que foram danificadas. Então, a aplicação dos games hoje, e também nas escolas, que já está sendo utilizada há muito tempo, né? Tem uma infinidade de possibilidades, e é a profissão do futuro. Se encaixa perfeitamente na geração Z. Muito bem, aqui falamos então do perfil da geração Z, né? Já falamos das profissões principais mais adequadas a essa geração. Falamos também de como é que é o convívio com essa geração. As gerações mais antigas, como a geração Y, X e Baby Boomers, têm uma dificuldade muito grande, porque consideram a postura descolada da geração Z como falta de respeito, como nós já vimos em algumas aulas. Então vamos fazer um exercício aqui. Observe as ilustrações abaixo, ilustração A, B e C. Elas remetem a 3 tendências do mercado de trabalho atual e futuro. Falamos na aula passada, né? Também algumas delas já foram aceleradas por causa da pandemia, falei sobre isso, né? Tente identificar o nome e veremos se você acertou. Qual é o nome da primeira? Existem várias gerações convivendo no mesmo espaço. E a segunda? Como o professor está fazendo? Montando suas aulas na sua casa, para atender os alunos de uma entidade tão importante como a Casa do Garoto. E a última atividade, o que seria? Né? A pessoa está trabalhando e está no lazer ao mesmo tempo. Como é que chama? Vou dar uma dica, é em inglês, né? Existe aí algumas palavras de origem norte-americana que vão, com o advento das tecnologias, fazendo parte do vocabulário nosso, somente do português brasileiro, porque tem o português de Portugal, né? Então vamos lá. A primeira ilustração, como é que chamaria? Pense, anote. A segunda atividade, como é que chama? Começa com H. E a terceira, como é que se chama? Começa com F. Ok? Se você precisar de mais algum tempo, segure o vídeo e depois você prossegue. Vamos ver a resposta? Trabalhar várias gerações juntas no mesmo espaço é coworking, né? Trabalhar como professor em casa, a gente está trabalhando bem mais e presencial, montando as aulas, é chamado de home office. E trabalhar onde você quer, né? Sem vínculo empregatício, a tendência do momento é o freelancer. Como é que o freelancer trabalha? Trabalha por projetos, né? Numa empresa com projeto, numa outra empresa com projeto, terminou, ele emite uma nota fiscal, né? De certa maneira, o professor trabalha assim, né? Eu não tenho vínculos com nenhuma empresa, eu presto serviços como MEI, como freelancer também. Chegou o fim do mês, terminou o projeto, qual foi a carga horária de trabalho, emitido uma nota fiscal. Essa é a tendência do futuro. No futuro nós não teremos mais empregos, nós teremos clientes para atender, o que eu acho uma ótima. Atividade 6. Por que atividade 6? Porque nós já começamos as atividades de exercício desse tema, dessa matéria, deste capítulo, algumas aulas atrás. Estamos continuando. Assinale a alternativa que contém a tendência do novo mercado de trabalho com sua respectiva explicação. Letra A, full time. O que significa full time?
conceito que está perdendo espaço para a ideia do profissional que trabalha como freelancer? Será que isso é isso mesmo? Flexibilidade, menos limitado a questões de tempo, espaço e empresas. Interessante. Letra C, emprego formal. O que é o emprego formal? Trabalhar junto de forma compartilhada. Será que é isso? Coworking. Exige atenção 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qual das alternativas está correta? Só tem uma alternativa certa, ok? A, B, C ou D. Vamos lá? Vamos ver se você acertou. Se precisar de mais algum tempo, segure o vídeo e dê continuidade assim que você tiver uma posição, ok? Então, considerando que você já tomaram uma posição, vamos lá a resposta? Resposta correta, letra B. Flexibilidade, que significa menos limitado a questões de tempo, espaço e empresas. Vamos ver as outras atividades? Full time, como está dizendo full time, full é tudo, né? É todo e time é tempo, o tempo todo. Então a definição de full time é a última, exige atenção 24 horas por dia, 7 dias por semana, ok? A C, emprego formal, vamos ver qual que é? Conceito que está perdendo espaço para a ideia profissional que trabalha como freelancer, ok? Então, trabalho formal é carteira assinada, tem um cartão de ponto para marcar. Então, esse tipo de emprego formal é alguma coisa que está perdendo foco. A tendência é as pessoas trabalharem como freelancer, né? O que seria o coworking? Coworking, né? Por assim dizer, se o meu inglês não estiver errado. Significa o quê? Trabalhar junto de forma compartilhada, várias gerações juntas. Ok? Então, a resposta correta, damos a definição, letra B. Se você colocou letra B, parabéns, você selecionou a alternativa correta. Bom, vamos fazer um resumo desse capítulo que nós tivemos sobre desenvolvimento profissional, porque a partir da aula que vem nós vamos partir para um novo conteúdo dentro de desenvolvimento profissional que nós vamos ver daqui a pouco. Falamos sobre o mercado de trabalho. Para você ingressar no mercado de trabalho, você tem que saber fazer um currículo profissional adequado. Nós demos todas essas condições e fizemos até exercício. Falamos da importância de um bom currículo. O currículo, para quem não tem experiência, coloca as qualificações pessoais e o currículo na internet, né? Lembra disso? Nós falamos para vocês elencarem 10 empresas que gostariam de trabalhar, procurar então o site dessas empresas e lá na parte Trabalhe Conosco, você vai colocar o seu currículo, ok? E falamos também na parte do currículo que o currículo é uma página só, não se põe foto no currículo, todos esses detalhes, né? E nas aulas mais atuais, nós falamos das tendências no Brasil, né? O conflito de gerações e a geração Z que eu acabei de falar. Falamos da geração Z, acabamos de falar das profissões ideais, que estão ligadas ao meio ambiente, estão ligadas à tecnologia, sustentabilidade, é a palavra-chave da geração Z, né? E trabalho que tenha missão e desenvolvimento rápido. Eles não têm paciência, certo? Paciência é a competência que a geração Z precisa se desenvolver. Falamos do emprego formal, que está perdendo espaço. Falamos da flexibilidade, já demos a definição agora há pouco no exercício. O home office, que veio para ficar, né, com a pandemia. As empresas perceberam que economizam, seus profissionais são mais produtivos em casa, né? Falamos do coworking, que é trabalhar em equipe de forma colaborativa. Às vezes não são pessoas da mesma empresa, às vezes não são pessoas da mesma área, às vezes não são pessoas com a mesma formação, mas trabalham juntos de forma compartilhada, né? E falamos do full time, que é estar ligado na empresa 24 horas por dia. O professor, de certa forma, está nesse quadro.
que meus alunos me solicitam por e-mail, me solicitam no Facebook, solicitam às vezes pelo WhatsApp, né? E o professor está atendendo o tempo inteiro. Eu acho que é função nossa fazer isso, né? E sempre que tem um aluno que precisa passar por um processo seletivo, o professor gosta de orientar. Então, isso aqui tem um quadro total de tudo que nós vimos neste capítulo, sobre o primeiro capítulo de desenvolvimento profissional. E para finalizar esse capítulo, você chegou ao final do capítulo 1, no qual pôde constatar a importância de um bom currículo para auxiliar na entrada no mercado de trabalho ou, se você estiver empregado, mudança de emprego. Aprendeu que o mercado de trabalho está em constante mudança, visando adaptar-se ao desenvolvimento tecnológico e às novas gerações que vão surgindo. Também as mudanças drásticas, que não está descrito aqui, que são as pandemias. Essa pandemia que chegou não vai ser a única, né? Existe uma expectativa de virem outras, né? Então a humanidade precisa saber trabalhar com isso. Então, e o emprego também precisa se adaptar. Pronto para continuar? Na próxima aula, vamos estudar o capítulo 2, no qual vamos aprender com a fase seguinte. A primeira fase é o currículo. Depois que seu currículo foi aceito, qual que é a próxima etapa? É o processo de seleção de pessoal, com suas fases eliminatórias. Vamos falar das modalidades de entrevistas, dinâmicas de grupo, o que é isso, como participar, provas situacionais e testes, né? Então, vamos desmistificar tudo isso. Tem muita gente que participa de concursos, né, vai bem na parte teórica, a hora que chega nessa parte de teste, de avaliação psicológica, de entrevista, treme na base. Importante que você nos acompanhe nessa aula. Então, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer aos meus alunos que estão me acompanhando assiduamente. E nosso curso está chegando ao final, né? No mês de novembro, vamos diplomar todos vocês com grande alegria. O professor está aqui sempre para ajudar. Então, a todos vocês desejo uma ótima semana e até nossa próxima aula, tá certo? Estamos concluindo então a nossa 37ª aula do curso Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente, finalizando a aula sobre o perfil da geração Z. Até a nossa próxima aula.